Olá, bom dia a todos, bom dia ao professor Wagner, aos caros colegas. Este aqui é o seminário do grupo 1, com o tema Respostas Cardiovasculares contra a Hemorragia, grupo composto pelo Anthony, Fabiana, Karina e por mim, Lucas. Então está. A hemorragia ela é definida como a perda de sangue em decorrência de uma lesão ou ferimento, seja por fatores internos ou externos. Então, como vocês sabem, pode ser, seja pela pessoa quebrar um osso, pode ser e esse osso em romper hemorragia vasos dentro externa dela, ou fatores interna. externos, como A ela interna, tomar uma ela facada, por sem exemplo. percepção do ser humano. Ela pode ser dividida em hemorragia externa ou interna. A interna, é a sem percepção do ser humano. Hemorragia externa, que é aquela perceptível a olho nu, ter a perda de sangue arterial, venoso ou capilar, na qual você rompeu algum desses vasos. A arterial vai ter a perda de um sangue intermitente e brilhante. Já a venosa, você vai ter a perda de um sangue contínuo. E quando você rompe um capilar, você vai ter uma perca pequena de quantidade de sangue. Outra resposta cardiovascular é o reflexo baroreceptor. Esse reflexo baroreceptor vão ser reflexos que tentam manter a pressão arterial constante. Os baroreceptores, lembrando que vão ser responsáveis por esse reflexo, eles estão localizados nas paredes do seio carotídeo e do arco aórtico. Quando você tem hemorragia, a gente sabe que você está rompendo ali um vaso sanguíneo, o sangue vai esguichar, vai diminuir o volume sanguíneo. Então nós vamos ter a queda da pressão arterial. Com a queda da pressão arterial, nós teremos a queda do estiramento dos baroreceptores e a queda da frequência do nervo desses baroreceptores. Assim, o organismo ele vai ter que ter uma ação parasimpática e também a simpática para você poder voltar ao normal essa pressão. E como que acontece isso? Vamos lá então. O efeito do sistema nervoso simpático, ele vai atuar da seguinte forma. O simpático, ele vai aumentar a frequência cardíaca, assim ele vai aumentar a contração, aumenta a resistência periférica total e vai aumentar o retorno venoso. Assim, dessa forma, o sangue ele vai circular com uma maior pressão, vai voltar mais para o coração e você vai conseguir voltar ao normal essa pressão. Você vai aumentar essa pressão, que é o objetivo aqui. Já a ação parasimpática, ela, como todos a gente sabe, pelo conteúdo passado em fisiologia, ela geralmente ela é antagônica à simpática. Mas aí o que vai acontecer? A ação parasimpática, ela vai ser, você vai diminuir essa ação parasimpática e assim você pode aumentar a frequência cardíaca. E aumentando a frequência cardíaca, você aumenta a pressão, voltando ao normal. Outra resposta cardiovascular vai ser o sistema renina-angiotensina. Outro conteúdo que foi passado em aula, o sistema renina-angiotensina vai ser um sistema enzimático peptídico sintetizado tanto na circulação como nos tecidos. Como a gente sabe, ele vai atuar numa pressão arterial baixa. E vai ser da seguinte forma: como todos nós sabemos, a renina ela tá lá no rim em forma de pró-renina e quando há a queda da pressão, você libera essa renina. Essa renina liberada, ela vai proporcionar que secrete um peptídeo chamado angiotensina 1. Essa angiotensina 1 passa pela remoção de 2 aminoácidos que compõem ela e vai se transformar em angiotensina 2, graças à enzima conversora de angiotensina 2, que ocorre geralmente no endotélio pulmonar. Com a angiotensina 2, ele vai permitir essa vasoconstrição arterial e assim aumentando a pressão das artérias. Além disso, ele pode secretar a aldosterona, no caso a angiotensina 2, que vai reter sal e água e assim aumentando também a pressão arterial. Outra resposta cardiovascular para a hemorragia são as respostas vasculares do próprio organismo. Uma delas são as arteríolas, na qual as arteríolas, elas, após uma hemorragia, elas vão entrar em constrição, permitindo assim o aumento da pressão arterial
elas também aumentam a resistência periférica total. Já a venoconstrição também é uma resposta vascular, na qual aumenta o retorno venoso e assim também aumentando a pressão arterial. Agora nós temos outra resposta cardiovascular, que é o papel do ADH. O ADH, como a gente sabe, é o hormônio antidiurético. Ele é um hormônio que atua sobre os rins para regular o volume e a osmolaridade da urina. E ele vai atuar também no controle da pressão arterial. Por quê? Quando você diminui o volume sanguíneo após uma hemorragia, vai ser estimulada a secreção do ADH. Essa secreção do ADH, ela vai ter como grande intuito aumentar a permeabilidade do ducto coletor de água. Como você sabe, naquele sistema de excreção da urina, o ducto coletor é uma das últimas estruturas. Então, no final desse processo, o ADH ele estimula, através da criação daqueles poros, voltar a água. Com essa estimulação de volta de água, também isso vai aumentar o volume sanguíneo. Com o aumento do volume sanguíneo, você aumenta a pressão arterial para ela voltar ao normal. Outra resposta cardiovascular é o mecanismo da sede. O mecanismo da sede, ele vai ser estimulado por mecanismos de regulação homeostática. Ele vai ser regulado tanto pelo aumento da tonicidade celular, feita pelos osmioreceptores, e tanto quanto pela diminuição do volume de fluido extracelular, feita pelos baroreceptores. Ou seja, quando se tem, então, um aumento da tonicidade celular, aumenta a osmolaridade, ou a diminuição desse volume fluido extracelular, isso vai estimular que a angiotensina 2 ela haja para corrigir isso, ela que é o centro da sede, e só quando corrigido vai ser parado o mecanismo de sede. Então acontece da seguinte forma: você tem o baroreceptor, ele percebe que o volume de fluido está pequeno, em pouca quantidade. Isso vai fazer com que ele tenha uma resposta e leve essa resposta até a angiotensina 2. Ou também quando você tem o aumento da osmolaridade celular, e aí os osmorreceptores eles levam essa resposta para a angiotensina 2 também. Como questão de curiosidade para os colegas, cabe destacar que a hemorragia ela pode causar a anemia, sim. Basta a gente raciocinar um pouco. A hemorragia, ela definida pelo rompimento de vasos sanguíneos, você vai estar perdendo sangue. O sangue é composto por leucócitos, plaquetas e pelos glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos, eles que vão conter a molécula de ferro, vão conter a maior parte do ferro. Então, com a perda desses glóbulos vermelhos, o organismo não consegue produzir os glóbulos vermelhos em uma reposição adequada. Assim, você vai ter uma grande perda de ferro no corpo e esse quadro gerando a anemia, a ferropriva como a gente conhece. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.